Oi pessoal, hoje nós vamos falar com vocês sobre alguns fatos que estão acontecendo pelo mundo, onde a gente observa a questão da obsessão agindo de forma muito cruel e lesionando mentes e dificultando os relacionamentos familiares. Tema de hoje: reencarnação. Gente não vira bicho. Para falar sobre isso, primeiro precisamos explicar sobre a metempsicose, que em área de religião é a crença em que a pessoa poderia reencarnar como um animal, ou seja, uma pessoa que na vida ela fosse uma pessoa que não se importasse muito com a limpeza, uma pessoa adjetivamente muito porca, né? Ela poderia reencarnar na forma de um porco. Então, essa crença, que é antiga, ela existia para que as pessoas tivessem medo de fazer alguma coisa que as levasse a reencarnar como animal. Mas era apenas uma forma de pressão em um povo selvagem, ignorante, que existia há algumas centenas de anos, talvez milhares de anos atrás. Aí nós vemos as pessoas muitas vezes falarem que no Espiritismo se fala de reencarnação e que se reencarna como se fôssemos animais. Ou seja, eu poderia vir um jacaré, eu poderia reencarnar como um cachorro, ou talvez como um elefante, qualquer outro bicho, como castigo pelos erros que eu cometesse em minha existência. Mas o Espiritismo não prega esse tipo de reencarnação. O Espiritismo não prega metempsicose e não traz, porque não pode trazer nenhuma doutrina que fuja da lógica, que fuja da razão, que fuja do bom senso. O que existe em relação a isso são boatos sem fundamentos e não existe. Não podemos aceitar esse tipo de ideia, né, de filosofia. Bom, mas o tema, eu vim falar sobre ele porque nós estamos vendo algumas pessoas da sociedade, em alguns países, até no Brasil mesmo, até crianças, né, se dizerem que se sentem um animal e passam a tentar viver como se fossem animais. Essas pessoas seriam chamadas ou denominadas de Therians ou Therians, que seria o nome dado a pessoas que se identificam como criaturas não humanas. Na obra de Chico Xavier, nós vimos falar do fenômeno da licantropia, que são pessoas que são hipnotizadas e transformadas o seu perispírito em forma de animal. Mas o perispírito é uma matéria plástica, influenciada pela ideia e pela mente do espírito proprietário desse corpo espiritual. E devido ao hipnotismo e à força psicológica de espíritos malfeitores, essas pessoas podem tomar forma de animais. Esses espíritos, então, tomando forma de animais, eles poderão até agir como se animais eles fossem, mas eles continuam espíritos, né, de seres humanos, mas hipnotizados, forçados por uma mente mais forte a se transformarem. No caso, aqui na obra de André Luiz, eu vou colocar aqui a obra que para que depois, porque agora eu não tenho aqui o nome, eu esqueci o nome da obra. Essa pessoa se transformou era uma mulher, né? Ela se transformou em uma loba e passou a agir como se loba ela fosse, tomando a forma, inclusive, de uma loba. Então, esse fenômeno nada mais é do que obsessão, né? As pessoas são influenciadas por espíritos que lhes forçam mentalmente a pensar como se fossem aquela coisa ou aquele ser. Então, essa mania, se nós podemos chamar assim,
de as pessoas se sentirem como criaturas não humanas, nada mais é do que uma obsessão coletiva, um tipo de doença psicológica que afeta a humanidade. Não há como, inclusive dizem que seria preconceito a gente não aceitar essas pessoas da forma que elas querem ser, mas isso fugiria à lógica, isso fugiria à razão, isso fugiria ao bom senso. Então, tudo que foge muito, né, à lógica, como uma pessoa de repente querer se sentir como eu vi lá, uma criança que acha que ela é um coati, e começou, até se pintou como um coati, e começou a agir e fuçar as coisas como se fosse um animalzinho, é uma pessoa que está precisando de tratamento. Não podemos abrir espaço para esse tipo de comportamento, a não ser que seja na questão da compreensão, né, do carinho, da atenção, para que essas pessoas busquem um tratamento, ou para que a gente possa induzi-las a se tratarem. Isso é uma doença mental causada por obsessão e, infelizmente, a obsessão, no caso a obsessão coletiva, ela está atingindo a humanidade em cheio. Tem muitos tipos de obsessão, muitas pessoas que pensam ser aquilo que elas não são e que não conseguem se identificar realmente, saber o que realmente elas são, qual seria a sua psicologia, o seu ideal. E essas pessoas desnorteadas começam então a agir a mando de espíritos obsessores. Muito provavelmente, se você visse uma dessas pessoas que se acreditam ser, por exemplo, um gato ou um cachorro ou qualquer outro bicho, muito provavelmente, em saindo do corpo, eles têm uma forma perispiritual desses bichos, porque eles, mentalmente, eles constroem um corpo perispiritual em forma de bicho, em forma daquele animal. Mas, como eu disse no início, gente não vira bicho. O espírito, uma vez chegando na área da humanidade, ele vai evoluir para melhor, sempre para melhor. Ele não vai voltar atrás, né? A forma animal, o homem deixou ela para trás em existências muito antigas, quando ele ainda não tinha noção e estava trabalhando o seu crescimento. Mas uma vez atingida a idade da razão, a tendência do espírito, a lógica é que ele vai sempre buscar se tornar melhor. Então esses fenômenos nada mais são do que consequência da ignorância, da falta de conhecimento, consequência do domínio mental do mais forte. Existirá sempre alguém forçando essa mente fraca a pensar dessa forma. Existirá sempre uma mente, mesmo que invisível, que vai estar forçando essas pessoas a agirem desta forma. Nós temos, já falamos nisso aqui, o nosso pensamento central. Aquilo que nós pensamos fortemente, aquilo que nós ficamos martelando em nossa mente, nós vamos forçar o nosso corpo espiritual a tomar aquela forma. É o que pode estar acontecendo com essas pessoas. A gente vê essas pessoas serem arrastadas, muitas por uma outra pessoa, né, que está em pé, normal, arrastando uma que acha que é cachorro, pendurada numa coleira. Qualquer pessoa que olha isso de fora percebe o problema que existe ali, a obsessão cruel que está acontecendo. Pessoas assim mereceriam, ou merecem, o nosso carinho, o nosso respeito e um tratamento psicológico. Muitos podem até não pensar assim, que as levem a se tornarem pessoas dotadas de razão. O Espiritismo não prega a reencarnação de seres humanos em formas animais. O Espiritismo é lógica, é razão, é bom senso. O Espiritismo, enfim, traz Jesus, que disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ou seja, que nós possamos fraternalmente
convivendo com essas pessoas, levarem a que possam raciocinar de forma lógica e retornar à sua normalidade. Crianças que se colocam na posição de animais ou até de objetos, nada mais são de que seres necessitados de ajuda, de um trabalho especial para que possam se conduzir melhor, para que possam se ver melhor, se conhecer melhor. Afinal de contas, a felicidade que todos nós queremos é que todos possamos viver em paz, que todos possamos trabalhar o melhor para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso crescimento. É crescer psicologicamente, nos tornando melhores, né? Trabalhar a nossa vida de forma a nos respeitar mais, a nos amar mais. E isso muitas vezes faltou para essas crianças ou essas pessoas que se acham, de repente, na condição de pessoas que se identificam com criaturas ou coisas que não sejam seres humanos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Muito obrigado a todos.